Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando a segunda parte do seu podcast favorito sobre o futebol, que é o podcast Retrospectivo de 2020. Então, vamos que vamos! Eu sou o Marcelo Lopes, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago para a segunda parte dessa resenha, como eu falei para vocês. Fala, Daniel! Bom dia, cara, novamente! Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, é isso aí, galera. Fala, Marcelo, bom dia, cara. Estamos começando a segunda e última parte do nosso podcast Boleirando Retrospectiva 2020. O nosso último podcast do ano, nesse dia 31 de dezembro de 2020. Então a gente passou muita coisa nesse ano e a gente vale relembrar também. Teve coisa feliz, teve coisa triste. E no mundo do futebol aconteceu bastante coisa. Então já vamos logo, já vou me adiantar aqui, vamos logo para essa logo segunda parte, para a gente matar logo tudo que tem que falar e rememorar tudo que aconteceu no futebol brasileiro e mundial. Então vamos lá, Marcelo, só depois da vinheta, hein? É isso aí, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Solta logo essa vinheta, editor! Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então, semana passada, né, a gente já falou um pouquinho do que aconteceu entre janeiro e junho. Agora chegou a hora de falar o que aconteceu aí no Brasilzão, nesse mundão do futebol, entre julho e dezembro. E aí eu já passo para você, Marcelo, o que de melhor aconteceu, o que mais importante aconteceu a partir de julho. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Haja coração, amigo! 70 anos de Galvão Bueno. A gente já começou julho em clima de comemoração, né? Como o Daniel bem falou no último podcast, foi um ano de grandes comemorações, número cheio, né? Então, o nosso grandíssimo e querido Galvão Bueno completou 70 anos, é meu parça, além dele ser comunicador, ele também é formado em educação física, então ele tem tudo a ver com o Boleirando, né? Tem um pouco de mim, um pouco do Daniel, e o Galvão é um cara que interage com o Boleirando frequentemente, ele já curtiu vários posts nossos no Instagram, é nosso parceiro Galvão Bueno, um dos primeiros caras que tem o verificado ali, né? Que é conhecido, que interagiu com a gente, junto com a Amaralzinha, entre outros ali. Tamo junto, Galvão, você é fera, papai. Mas, infelizmente, 2020 também nos trouxe perdas, né, no mundo do futebol, não só ali nas quatro linhas, né, não só entre jogadores e treinadores, mas acabou morrendo em julho o jornalista Rodrigo Rodrigues, né, que teve passagens por grandes veículos de comunicação, como o Sport TV. Ele estava no Sport TV, né, já passou pela ESPN, o Esporte Interativo, era um cara muito querido no meio, entre a audiência, entre o público. Ele tinha apenas 45 anos e acabou morrendo por complicações da Covid-19. Então foi um momento que a gente ficou realmente bem emocionado. A gente tinha uma live no dia, a gente fez ali uma breve homenagem para ele. Foi um momento em que várias pessoas ali, principalmente do ramo da comunicação, né, ali, que estão ali na TV todo dia, lamentaram muito. A gente teve naquele dia um ato histórico, né, que foi a ESPN e o Sport TV entrando ao vivo juntos, na mesma tela, né, dividindo tela para poder homenagear o Rodrigo. Então, em julho ali, a gente também teve um momento triste de perda que acabou fazendo muita falta aí para quem ama futebol, quem gosta de assistir futebol na TV, né? Então, um abraço aí para a família do Rodrigo Rodrigues, para todos os fãs também, que está fazendo muita falta. Todas as condolências possíveis à família, amigos, fãs do Rodrigo Rodrigues, que realmente era um cara sensacional. E continuando, julho, né, vamos falar do nosso último tópico de julho, que foi um tópico importante também para esse ano, né, um tópico marcante, que foi a saída do técnico multicampeão Jorge Jesus no comando do Flamengo. Ele saiu para o Benfica, uma negociação polêmica. Muitas pessoas disseram que envolveu coisas extracampo que não vem ao caso aqui, né? Porque a gente não é de especular. Então, fica no ar aí para você pesquisar e ver o que você acredita. Eu acredito que ele estava preocupado com a Covid mesmo. Aqui no Brasil estava iminente, Portugal está bem tranquilo em relação ao vírus lá. Teve pouquíssimos casos, foi um dos lugares mais tranquilos, tanto que vocês vão até, né, ver isso aí na retomada da Champions League. Um dos motivos foi esse. Então, já falando nisso, vamos cortar para agosto, Daniel? Vamos que vamos. Vamos cortar para agosto, porque agosto é o melhor mês do ano. E não é porque eu nasci, é porque é o melhor mês do ano.
Então a gente já teve logo no iniciozinho de agosto a final da Copa do Nordeste, né? O futebol brasileiro estava ali voltando aos poucos e o Ceará venceu o Bahia nas 2 partidas finais da Copa do Nordeste e conquistou o seu segundo título da história da Lampions League, né? Então o Ceará ali comandado por Guto Ferreira, o nosso amado Gordiola, e o Vinícius Vina, né, craque da competição, conseguiu levar o título lá para o Ceará, fazer a torcida do Vozão feliz. E também foi um marco porque foi a primeira transmissão da Rádio Boleirando, né? Nossa Rádio Boleirando, nossa querida Rádio Boleirando, aí sempre na narração do Vitor Dávila, nos meus comentários, a participação aí do nosso mestre de cerimônias, o Marcelo. Então ali foi a primeira de muitas transmissões que a gente viria a fazer no ano, né? E é bem bacana, vou até contar essa história aqui, Marcelo, porque já que fala da gente, então eu vou contar essa história, porque como nasceu a Rádio Boleirando, um belo dia estava eu assistindo Corinthians e Bragantino pelo Campeonato Paulista, o Vitor também estava, né, o nosso narrador, e aí de repente ele não tinha, né, o Premiere ali para poder ver, e aí a gente criou uma reunião no Zoom para compartilhar a tela que eu estava vendo no computador e a gente conseguiu ver. E aí estava nós dois vendo, né, conversando, batendo papo, e aí de repente a gente começou a narrar o jogo, né? O Vitor, que já é narrador, começou a narrar o jogo, eu comentar, né? E aí foi uma coisa meio estranha ali, até porque estava travando bastante, mas depois a gente pensou, por que a gente não faz isso? Onde é que a gente tem um local legal para fazer isso? Eu falei, tem um Boleirando e tal, a gente podia fazer isso, chama o Marcelo também para essa empreitada, e a partir da final da Copa do Nordeste a gente começou com esse trabalho muito bacana que tem sido a Rádio Boleirando aí, que narrou bastante coisa, como vocês vão ver ao longo do ano aí, só vi nos nossos últimos vídeos, nossos vídeos anteriores lá no YouTube, que tem bastante transmissão, foi muito bacana essa primeira Rádio Boleirando e esse projeto todo que está sendo durante esse ano, Marcelo. Inclusive, um grande salve para o Vitão, que sempre deu moral para a gente, nos convidou para o podcast dele também, né, para uma participação, sempre compartilhou, sempre esteve presente aqui nas lives, em tudo que a gente fez e o convidou. Então, tamo junto, Vitão, você é fera, irmão. Eu sei que você está ouvindo esse podcast agora. E continuando aqui, né, vamos falar da volta da UEFA Champions League, The Champions! Turu, 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 turu. Que saudade que a gente estava de ouvir esse hino que eu cantei, que é uma voz totalmente zoada agora, porque a Champions League voltou em Portugal, voltou com tudo, num esquema muito parecido com o que a NBA já havia pensado em fazer lá nos Estados Unidos e viria fazer também, né? Com a volta da bolha. Portugal também foi como se fosse uma bolha, né? Assim como a NBA fez na Disney. Então a Champions League voltou e voltou muito bem, com jogos marcantes que a gente vai até comentar aqui, né? Um deles que foi, maravilhoso, ao meu ver, foi lindo e cheio de graça. Então já vou cortar para o Daniel para falar sobre esse jogo que acho que você já sabe qual é. Esse palhaço do Marcelo, totalmente clubista ao extremo, eu não achei graça nenhuma. Eu estava trabalhando, né, no dia do jogo, né? Eu estava ali como comentarista, eu não podia tecer comentários um pouquinho mais ríspidos, mas eu acho que todo mundo sabe de qual jogo o Marcelo está falando, até pelo passado madridista dele. Ele está falando daquele 8-2 em que o Bayern de Munique aplicou no Barcelona nas quartas de final da Champions League. Um jogo que entra para a história, porque acho que eu, pelo menos, nunca tinha visto um placar tão largo assim, numa competição tão grande, entre dois clubes tão gigantes, né? Bayern de Munique, não era o Bayern de Munique contra um time da Hungria, era o Bayern de Munique e o Barcelona, e aquele 8-2 realmente entra para a história, até porque mexeu totalmente na equipe do Barcelona, né? Ocasionou em saídas importantes, né? E depois a gente vai comentar também uma baita de uma saída que deve acontecer. E também foi a hora que o Bayern de Munique, que viria a ser o campeão, conseguiu também mostrar para o mundo a sua força. Então foi um jogo realmente que na hora que a gente estava ali narrando, comentando, eu lembro que teve no intervalo o Marcelo fazendo promessa que ia pintar o cabelo de azul se o Barcelona virasse, acabou não pintando, né? Baita de uma promessa fácil também, né? Uma baita de uma aposta fácil que a gente fez, mas realmente estava um jogo para a história que nem quando a gente estava ali narrando, estava comentando, a gente acreditou no que estava acontecendo. Exatamente, Daniel, com certeza. E esse vexame, mais uma série de vexames, né, foi o que
fez o Messi querer sair do Barcelona, né? Que foi o que aconteceu logo depois. Ele surpreendeu o mundo com esse anúncio. Todo mundo sabe a identificação que o argentino tem com o clube. Então, foi algo muito eminente naquele momento. Ficou muito em alta. Foi, evidentemente, muito comentado em todos os portais, por todos os torcedores e por todo mundo que é do meio futebolístico. O destino do Messi, a gente fez até podcast sobre isso. Inclusive, recomendo que você escute, tá ali. Pode ir no nosso Instagram aí, descendo, que você vai achar. Então, escutei que a gente comentou bastante, fez uma pincelada sobre o assunto, falou com bastante informação, e é aquilo, né? Se não está satisfeito, tem que sair mesmo, tem que procurar novos ares. O clube não está oferecendo o que o jogador está se propondo a disputar, né? E ganhar, então é aquilo, né? Teve que acontecer. E já que a gente continua agora na Champions, a gente tem que falar do campeão, né? Porque, como adiantei antes, o Bayern de Munique foi o campeão da Champions League 19-20 e levou o 6º título para casa, um dos maiores campeões da Europa, e ganhou muito bem. Eu acho que foi totalmente merecido, né? O Bayern realmente passeou ali, jogou muita bola, foi campeão em cima do PSG, do nosso adulto Ney, né? A gente estava torcendo aqui, pelo menos eu e o Marcelo, né? Estávamos torcendo bastante pelo Neymar ali, para ele conseguir levar essa Champions para casa. Neymar que chegou nas últimas fases ali com a sua caixinha de som, com aquela caixa de som enorme, né? Sempre com um pagodinho, com a música brasileira lá, sei lá. E em todo aquele clima de final de Champions, mas o Bayern de Munique não quis saber, comandado por Lewandowski, conseguiu passar o caminhão por cima de todo mundo que enfrentou, e merecidíssimo. Esse título foi lá para a Alemanha, para a cidade de Munique. E agora mais uma volta importantíssima, né, que foi a volta do Campeonato Brasileiro recheada de polêmicas, né, porque tudo aqui tem que ter uma polêmica, né, não tem jeito. E dessa vez foi uma polêmica com o adiamento de Goiás e São Paulo, né, o jogo que ia ser disputado lá no estádio do Goiás teve que ser adiado por causa de um surto de Covid em que muitos jogadores pegaram, uma irresponsabilidade total que a gente comentou em live na época, que a gente estava fazendo lives semanais. Então, foi algo que aconteceu que preocupou muita gente, adiou esse primeiro jogo e felizmente não aconteceu de novo, né? Um furto tão grande como esse, mas foi uma irresponsabilidade tremenda por parte da CBF. Foi um problema que depois não aconteceu, no caso, no dia do jogo, né, como foi no Goiás, mas a gente pôde ver alguns outros mini surtos, né, entre Flamengo, Fluminense, Santos e tal, mas foi uma tônica desse campeonato brasileiro realmente que está acontecendo ainda, o que o Covid ocasionou, né, a pandemia ocasionou, infelizmente a gente teve que lidar com isso. Graças a Deus não teve nada mais grave entre os jogadores, né, mas fica aí para a gente pensar essa volta aí do jeito que foi. Mas saindo um pouquinho das 4 linhas reais, né? Vamos entrar nas 4 linhas virtuais, que depois de anos e anos, depois de 10 anos com o Thiago Leifert sendo a voz oficial do FIFA, né? O Gustavo Villani, narrador do Grupo Globo, né? Da Globo, do Sport TV, foi anunciado como narrador oficial do FIFA. Então, para quem gosta aí do mundo virtual, do mundo dos games, né? Já teve aí uma baita de uma troca, né, com o Gustavo Villani assumindo o papel que foi de tantos anos de Thiago Leifert. Muita gente critica o Thiago Leifert, muita gente mete hate no Thiago Leifert, mas eu gostava dele, eu gostava sempre dele, ver ele e o Caio Ribeiro narrando, mas o Gustavo Villani também é um baita de um narrador, tá com em muitas boas vozes, né? Não tá nem em boas mãos, tá em boas vozes a narração do filme para esses próximos anos. Liberdade para dentro da cabeça e liberdade para fora da cadeia. Ronaldinho Gaúcho finalmente foi solto no Paraguai. O bruxo terminou seu rolê aleatório na cadeia, onde foi até campeão, ganhou um porco, se eu não me engano, né? No título lá. Meu Deus, cara, o Ronaldinho é sem igual. O cara conseguiu ser campeão jogando dentro da cadeia. O cara é sensacional, né? Um salve pro bruxo que foi solto nesse mês. Isso aí, eu acho que tudo acaba se virando pro lado bom, né? Porque o Ronaldinho foi preso assim que a pandemia começou aqui no Brasil, né? Imagina o Ronaldinho, moleque solto do jeito que ele é, durante a pandemia, a quantidade de festa que não ia ter, a quantidade de evento que ele não ia fazer, então ele ficou lá quietinho no Paraguai, ficou solto ali, mas o bruxo é o bruxo, né? O bruxo é tão simpático, tão carismático, que o cara foi preso e a gente começou a fazer meme, a gente não começou a tacar pedra, a gente não começou a fazer nada, a gente começou a fazer meme, a gente começou a falar rolê aleatório e tal, achei mais um rolê aí mesmo, que foi pro final de agosto aí, pra gente fechar esse mêsinho de agosto e começar setembro com tudo, né? Porque nós dois somos aqui 2 universitários, né, que estamos aí em aula,
ali entre agosto e setembro voltou às aulas, e nossas lives acabaram sendo comprometidas, né? A gente sempre fazia live ali toda semana e acabaram sendo comprometidas. Então, para a gente ter um maior ponto de contato entre vocês e falar mais de futebol, começou o Segundona, né? O podcast que analisava todo o final de semana do Campeonato Brasileiro, podcast que hoje está aí na reserva, aí, quem sabe um dia volte, mas a gente teve aí uns belos programas, quase uns 10 programas falando sobre todo o Campeonato Brasileiro, toda a rodada, sempre fazendo análise bacana de todos os times, né? Eu acho que esse foi o diferencial, a gente sempre falando de todos os times, sempre apontando destaque, sempre apontando os jogos. Então foi um projeto muito bacana que começou em setembro aqui, o Segundona, que a gente falava sempre mesmo de Campeonato Brasileiro, falava no momento ateu aqui, porque a gente gosta de uma treta, indicava, né, tinha um chute de cultura que a gente indicava também, alguns filmes, livros, séries, né, sobre futebol que a gente gostava, e tinha os nossos palpites, que hoje continuam lá nas nossas redes sociais, mas a gente sempre palpitava, quase sempre errava, né? Porque a gente realmente está bem mal de palpite, Marcelo. Exatamente, tão mal de palpite que a gente apostou que o Messi sairia do Barcelona, né? Mas ele anunciou que fica, ele disse ao povo que fico, diga ao povo que fico para o Barcelona. Então, ele anunciou algo que rodou o mundo também, né? O anúncio do Messi. Poucas pessoas esperavam, porque realmente, né, o presidente complicou a vida dele, não deixou ele sair, praticamente ele foi forçado a ficar, né? Isso é bom de citar também. Foi abusivo o trato da diretoria do Barcelona com o Lionel Messi, mas enfim, né? Ficou por mais uma temporada, deve sair agora na próxima, e só o futuro geral que vai acontecer com o craque argentino, Daniel. Isso, a gente está falando de craque argentino, a gente tem que falar aqui mais também um pouquinho do nosso continente, né? E falando um pouquinho mais de Libertadores, mas não algo que se resume às 4 linhas, né? Porque aqui a gente não fala só do que aconteceu em campo, fala também dos bastidores de futebol, porque depois de anos e anos que a gente se acostumando a ver a Libertadores na Globo, o SBT, né, a emissora de Silvio Santos, comprou os direitos da competição aqui na América do Sul, aqui no Brasil, né, melhor dizendo, e o SBT começou a transmitir a Libertadores, acertou a compra, começou a montar a sua equipe, né, com o Theo José, o narrador, o Luiz Alano, né, então contratou comentaristas também, o Mauro Betting, estava o Edmilson lá, o Atirson, então foi bem diferente, né, está sendo bem diferente assistir a Libertadores nesse ano lá no SBT, que já passou futebol, não passava futebol há anos e anos, mas hoje a casa da Libertadores na TV aberta, né, é o SBT, Marcelo. Lararara, hey, lararara, hey, lararara. Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá. Quem quer aviãozinho? A Libertadores voltou no SBT, voltou com tudo. Um grandíssimo acerto do Cenoura Bravanel, né? O grande Silvio Santos, da mídia, do povo, que é gente como a gente, sabia que a gente precisava assistir a Libertadores e nos livrou da Fofox Sport, já comprou logo, falou, dá aqui pra mim, quanto é que custa? Ah, tá barato? Manda aqui pra nós, pô. Vamos dar a Libertadores pra essa galera que eles merecem. Muito obrigado, Silvio Santos. Libertadores voltou com tudo, grandíssimos jogos, muita partida marcante essa volta da Libertadores e a nossa queridíssima competição de volta aos nossos olhos aí, Daniel. Foi maravilhoso. E também vale citar, né, que em setembro o Papai Cris, robozão, um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, chegou a 100 gols pela seleção portuguesa, uma marca gigantesca. Hoje ele já soma 101 gols e está buscando ali, faltam só 9 gols para ele ultrapassar o maior artilheiro na história de todas as seleções e ter certeza que agora no ano de 2021 ele bate esse recorde e vai todo mundo comemorar, porque é muito lindo ver recorde sendo batido dessa forma, né? É maravilhoso, é incrível. E outubro chegou, e em outubro teve o aniversário do rei de todos. Se a gente aqui fala de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho, de Ronaldo, não sei o quê, na moral, vamos falar a verdade? O rei é o Edson Arantes do Nascimento. O nosso Pelé completou 80 anos de idade, 80 anos, e o maior jogador de futebol da história está aqui na Terra, está entre nós. É uma honra poder... Não consegui assistir, né, ao vivo, mas é uma honra poder ver hoje, né, vídeos da época. Pude ver aí nessa quarentena toda a Copa de 70, que ele jogou muita bola também. Então a gente fez nossa homenagem também lá nas nossas redes sociais.
E também a gente presta toda a nossa reverência aí para o grande Rei Pelé, um grande jogador, porque é assim, cara, o maior jogador de futebol da história é brasileiro e a gente tem que sim dar valor, porque é a nossa história, é a história do nosso futebol. Então, parabéns, Pelé, de novo, e um abraço aí para o Rei. Espero que ele esteja ouvindo. E não para, o pai tá on. É hoje que o Ney brasa. O nosso querido Neymar, adulto Ney, menino Ney, se tornou o segundo maior artilheiro da seleção em jogos oficiais, atrás apenas do homem que a gente acabou de citar, né, do Rei. Ele ultrapassou Ronaldo, ultrapassou Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, ultrapassou todo mundo. O menino deixou geral para trás. E é uma grande marca, uma marca muito expressiva, uma marca que cala muitas bocas também, que falam do cara. Deixa o cara jogar, pô, deixa ele decidir que o Hexa vai vir no comando do homem, porque o homem tá online. E já que a gente está falando de um menino da Vila, né, revelado do Santos, a gente tem que falar de outro. Só que aí a gente abaixa o tom um pouquinho, porque foi um caso bem sério, um caso bem, como eu posso dizer, bem delicado, né? Que foi o caso Robinho, né? O Robinho que acertou a sua volta ao Santos ali em outubro. O eterno menino da Vila das Pedaladas voltou para jogar no Santos. Só que tem um porém, né? Robinho, naquela época, era condenado em primeira instância por um caso de estupro na Itália. Hoje, né? A gente já está aqui gravando no último dia do ano, ele foi em dezembro, foi condenado em segunda instância também. Então foi um caso que assolou, né, aí o futebol brasileiro, né, que fez muita gente se revoltar, principalmente as mulheres, né, porque um caso de estupro é algo muito sério, e o Santos colocando ali na posição de ídolo o Robinho, né, acabou assinando o contrato, né, para ele voltar a jogar, e muita gente, entre torcedores do próprio Santos e outros torcedores, começaram a se indignar nesse caso, e acabou o Santos aí, na época ainda estava com outra direção, né, hoje já tem novo presidente aí, na época suspendeu o contrato, né, não chegou a rescindir, mas foi um caso que abriu muito debate, né, inclusive a gente comentou aqui no episódio falando de futebol e justiça, sobre alguns casos de jogadores que tiveram problemas na justiça, como foi o caso dele, o caso do goleiro Bruno, o caso do goleiro Jean, do Atlético Goianiense. Então, foi um caso ali que serviu de alerta para a gente também parar e pensar, né? Será que vale tudo no futebol só porque o cara é nosso ídolo? Não vale, galera. Vamos abrir o olho aí, vamos abrir os olhos dos times também, para quem a gente dá emprego, para quem a gente põe em posição de idolatria. Exatamente, é um ponto muito importante de ser tocado mesmo. A gente tocou, inclusive, recomendo que vocês escutem. Não falamos só sobre esse caso, né? Falando sobre justiça de modo geral. Então, procurem esse podcast também, agora nas férias, né? A galera vai ter um tempinho livre a mais, então vale a pena conferir, que é um tema importante. E agora, para finalizar outubro, a gente fala da CBF, né, que admitiu erros de VAR no jogo de São Paulo e Atlético Mineiro, o que foi muito polêmico à época, né, um jogo rodeado de polêmica. As pessoas falam muito do Rogério Caboclo, né, que é o cara ali que aponta como São Paulino e tal. Eu não estou aqui para julgar ninguém, enfim. Eu só falo o que aconteceu, que realmente foi o que a CBF fez, admitiu esse erro. Então, eu acho que, assim, é muito complicado, né? Porque torna o futebol, de certa forma, injusto quando você sabe que cometeu esse erro. Então, é algo também para ter como exemplo, de certa forma, né? Que continue admitindo os erros, né? Que a CBF admita outros erros que ela comete, que não são poucos, e que o futebol seja um lugar melhor, sabe? Com menos erros desse tipo, menos times sendo prejudicados. E aí chegou novembro. Novembro foi um mês muito, mas muito triste para o amante do futebol, o amante do futebol mundial, eu diria, né? Foi algo que aconteceu no final do mês, mas a gente aqui destaca em primeiro, porque foi algo que realmente pegou a gente de surpresa, que foi a morte de Diego Armando Maradona, né? O Maradona, El Pibe de Ouro, acabou nos deixando com apenas 60 anos, né? Ele acabou falecendo na sua casa lá em Buenos Aires, acabou deixando órfão muitos amantes do futebol. A gente viu como é que foi a comoção lá na Argentina, uma comoção geral, que chegou até a ultrapassar certos limites, né? Mas porque ele representava realmente muito, não só para o futebol, mas para o povo argentino. E foi uma morte, uma das mortes assim, do ano, né? Que a gente realmente ficou pasmo, que a gente ficou, nossa, meu Deus, não é possível que o Maradona tenha morrido, mas o Maradona podia morrer? Acho que é a mesma coisa que a gente fala do Pelé. Será que o Pelé pode morrer? Não é possível. A gente acha que nunca vai acontecer, e quando acontece, realmente a gente fica muito triste. A gente fez aqui a homenagem, todas as homenagens para o Maradona, né, que tinha completado 60 anos em outubro, né? Ele tinha completado ali no finalzinho de outubro 60 anos, e menos de um mês depois ele acabou
nos deixando. Então, um abraço aí para a família do Maradona, para todos os fãs do Maradona também, porque vai fazer falta não só o ex-jogador, né, como todo o símbolo que o Maradona era, o que ele representava, um cara super divertido, que a gente via sempre em Copa do Mundo, ali na torcida pela Argentina. Então, vai fazer falta, Maradona. Valeu! Valeu, Maradona. Todas as condolências à família, fãs, assim como nós somos. Já fizemos uma belíssima homenagem ao Maradona. Acredito que à altura do que ele foi. Continuando a falar sobre coisas tristes, né? A gente teve a morte também do Fernando Vanucci, então mais uma vez condolência à família dele, aquele que foi um grande radialista, apresentador de televisão e jornalista brasileiro, né? Icônico ali, faleceu aos seus 69 anos, né? Devido a complicações que ele teve. Então, infelizmente, a gente perdeu o Fernando Vanucci, mais uma grande perda para o ano de 2020, e todas as condolências possíveis à família, amigos, fãs e jornalistas que se inspiravam nesse cara que era sem igual. E novembro também pode ser ali um mês que marcou, definiu o caminho do Campeonato Brasileiro, né? Porque houve um vai e vem de treinadores, né? Na época, o Internacional era o líder do campeonato e seu treinador argentino, o Eduardo Cudê, acabou anunciando a saída, né? O Eduardo Cudê saiu do Internacional ali, já na virada ali do turno, foi para o Celta de Vigo, chegou o Abel Braga, né, que foi bem ali, um nome bem, vamos dizer assim, bem polêmico de assumir ali o cargo. O Abel vem de trabalhos não muito bons nos últimos anos, e o Inter acabou dando uma caída. O Inter, que era um dos candidatíssimos ao título, virou o turno sendo ali primeiro, e também teve a saída do Domi, né, do Domenic Torrent, que era o espanhol que estava à frente do Flamengo, depois de algumas goleadas sofridas, a diretoria acabou tirando o Domi e contratando o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, que era o treinador do Fortaleza. Então mudou não só no Flamengo, mas mudou o Fortaleza também. Então esse vai e vem de treinadores ali no final de novembro, eu acho que pode ter sido marcante ali para a definição do Campeonato Brasileiro. Já foi aí, porque eu acho que o Internacional já não briga mais pelo título, né? E agora a gente vê o que acontece com o Ceni assumindo a equipe do Flamengo. Será que é da São Paulo? Será que é da Flamengo? Será que é da Atlético? Essa reta do final do Brasileirão vai ser muito boa e você vai acompanhar toda a cobertura aqui no Boleirando. Mas vamos para dezembro, né, Marcelo? É isso aí, você já viu que lá veio o Abelão cheio de paixão, ticatá. Então vamos falar de dezembro, que veio com a final do Brasileirão Feminino, uma grandíssima cobertura que eu bato palmas para quem fez ali, que transmitiu o jogo no Twitter e pôde alcançar muitas pessoas. As pessoas viram, mas futebol feminino não tem audiência, mais de 1 milhão só no Twitter, irmão. Respeita o futebol feminino, respeita as minas e hashtag deixa elas jogarem, pô. Corinthians foi campeão, com a Gabi Zanotti jogando muita bola em cima do Avaí. Kinderman, que é um excelente time também, uma excelente parceria do Avaí ali. Então, que o futebol feminino continue crescendo cada vez mais e mais. Eu enxergo com ótimos olhos o futuro da modalidade. Respeita as minas, pô, estão jogando demais. Isso aí, respeita a mina, deixa ela jogar. E é isso aí, o time do Corinthians veio avassalador, não só ganhou o Brasileirão Feminino, como depois ganhou o Paulistão. Então o Corinthians aí sendo referência no futebol feminino. E vamos dar visibilidade, né? Se você não gosta, você simplesmente calha a sua boca e não fique falando na rede social: mas futebol feminino não tem graça, não sei o que. Você cala a sua boca e continua a sua vida, porque a gente não quer saber a sua opinião. Deixa as minas jogar, vamos dar apoio sim ao futebol feminino, que, lembrando, né, nem estava no script isso, mas as mulheres foram proibidas de jogar futebol aqui no Brasil. Então, se você acha que ele tá ruim, que não sei o que o jogo ainda é ruim, é porque elas estão anos-luz atrás do desenvolvimento que elas mereciam, porque elas eram proibidas de jogar bola. Então, se você quer realmente que melhore, em vez de ficar criticando, em vez de ficar falando ladainha lá na rede social, dá apoio, mostra visibilidade, porque aí a gente pode ter um futebol feminino mais forte aqui no Brasil. Sem investimento, sem desenvolvimento, a gente teve nomes como Marta, como Formiga, e teve títulos como Pan-Americano aqui no Brasil, teve medalhas olímpicas. Imagina com investimento e visibilidade. Então respeita as minas e vamos deixar elas jogar, porque elas têm tudo para dar um show de bola. E em dezembro também, né, agora partindo um pouquinho para o meu mercado, né, o mercado da comunicação, a gente teve, né, a gente está tendo, né, nos últimos anos aí, com a compra da Disney com a compra da Fox, né, por parte da Disney, a gente teve essa fusão entre a Fox Sports e a ESPN, e gerou bastante demissões aí no mercado, né? A gente que está aí sempre
assistindo todo dia os canais esportivos, né, ESPN, Fox Sports, está se acostumando a ver vários jornalistas lá na telinha. Essa fusão acabou fazendo que vários jornalistas esportivos aí fossem demitidos, acabassem saindo, tivesse que se realocar aí no mercado. Teve nomes bastante famosos aí, como Benjamin Bach, que estava na Fox Sports, hoje está no SBT, né? Já conseguiu se realocar. Teve vários programas que acabaram sendo totalmente dispersos aí. O Edmundo, né? O grande animal também, que era da Fox, acabou saindo. E a gente está vendo aí esse processo de fusão, né? Porque a Fox Sports provavelmente vai morrer a partir do final de 2021 e tudo vai virar ESPN. Então a gente está vendo aí mudanças significativas aí no mercado de quem cobre o nosso futebol. Ainda mais para mim, que sou jornalista, eu estou percebendo que eu tenho menos uma empresa para conseguir trabalhar. Ai, meu Deus, vou ter que arranjar um emprego. Hashtag obrigado, Disney. Ninguém mais aguentava Fox Sports. E continuando aqui, né, dando seguimento, depois dessa ótima notícia, a gente vai falar um pouco do Messi, né, novamente, que ele igualou o Pelé como o maior artilheiro por apenas um clube em jogos oficiais. Então a gente já vai ver que ele vai sair do Barcelona pela porta totalmente na frente, né, ao ver dele, né, porque a torcida de repente vai ficar com uma mágoa, enfim. Não acho que deve ficar, porque é um cara que sempre se doou pelo clube, é o maior ídolo, é o maior jogador. Então, mais uma vez, ele bate um recorde pelo clube, né? Impossivelmente só a última temporada. Então tem que ser exaltado mesmo por isso. Um salve, Messi. Tu é fera, padrinho. Saludos, hermanos. E falando agora de coisa mais séria, no caso realmente foi bastante grave ali, que parou, né, o mundo do futebol no dia que aconteceu, um ato racista vindo do quarto árbitro, né, romeno, contra o assistente técnico do Istambul, Başakşehir, num jogo da Champions League entre PSG e o Istambul, né? O assistente do Istambul, Pierre Webo, camaronês, inclusive ex-jogador, acusou ali o quarto árbitro romeno, né? Estava ali tentando apaziguar uma discussão ali, estava tentando apaziguar reclamações, e aí na hora de mostrar para o juiz quem é que tinha que levar o cartão, ele falou, aquele negro ali, aquele preto ali, pelo que o Ebo conseguiu ali ouvir, e acabou sendo um caso muito marcante, né? Não só pelo racismo, mas porque as duas equipes combinaram, se indignaram e combinaram simplesmente de deixar o campo, depois que aquilo aconteceu, eles não tinham clima nenhum para continuar a partida, e foi, acho que, realmente um ato muito marcante, que pode ser que para os próximos casos que houverem, né, que infelizmente, né, depois desse caso ainda teve aí do caso Gerson, que ainda está sendo apurado aí, que ele disse que o jogador do Bahia falou cala a boca negro para ele, então a gente está teve muitos casos de racismo, ainda mais esse ano, né, que foi marcado pelo movimento Black Lives Matter, então foi um caso aí para fechar o ano que eu acho que pode ser também levado como um caso não só triste, mas como um caso marcante que pode ser que aumente o nosso debate sobre esse caso, né? Porque não há mais espaço por racismo no futebol, principalmente na sociedade, então a gente tem que realmente se conscientizar, e é isso mesmo, boa galera do PSG e do Istambul, e que seja um ato marcante, que realmente seja um ato que vá revolucionar como a gente lida com racismo dentro do futebol. Exatamente, não tem espaço para racista em lugar nenhum, não existe diálogo com racista, e muito menos no esporte. Continuando a falar sobre coisas lamentáveis, tristes, eu vou comentar aqui sobre a morte do nosso algoz, né? O Paulo Rossi, que foi o responsável por 3 gols naquela eliminação da seleção brasileira do Esquadrão de 82, né? Que acabou não ganhando nada, como eu falei no podcast aqui. Mas, enfim, né? Uma morte triste, é um cara que, apesar de ter sido vilão para a maioria dos brasileiros, é um ícone do futebol, né? Acabou se tornando mais conhecido por isso do que por toda a sua carreira, na verdade, né? Onde ele ia, ele dizia, né, que falavam sobre isso. Ele chegou a ser expulso de um táxi aqui no Brasil. Muito engraçada essa história, vocês podem pesquisar aí, que é bem bacana. E ele nos deixou, infelizmente. Então, condolências a ele também, a toda a família. Um grande salve. Onde quer que você esteja, Paulo Rossi, olhe por nós e pelo nosso futebol. Tamo juntos. Nossa história não é feita só pelos nossos ídolos e só pelas nossas vitórias, né? Também tem os nossos carrascos, porque a gente acaba nutrindo muita admiração. Então, especial abraço aí para a família do Paulo Rossi, todo o povo italiano que gosta de futebol. Mas o nosso último tema aqui da nossa retrospectiva de 2020 não podia ser outro, um ano mágico para o Bayern de Munique e um ano mágico para Robert Lewandowski, coroado como o melhor jogador do mundo pela FIFA, merecidíssimo, o polonês que fez um ano totalmente mágico, levou o campeonato alemão, levou a Bundesliga no caso, né?
a Champions League, a Copa da Alemanha, foi artilheiro de todos esses, fez uma média de mais de um gol por jogo na temporada. Então o nosso Leva, foi coroado melhor jogador do mundo nessa premiação, né, no FIFA The Best, que teve também o nosso Marivaldo, o torcedor do Sport, que caminha 60 quilômetros todo jogo do Sport para ir acompanhar o Sport lá, o nosso Leão da ilha, lá na Ilha do Retiro, também foi coroado como fã do ano, né? Tivemos a Lucy Bronze como a melhor jogadora do mundo, o Neuer como o melhor goleiro do mundo. Então, a coroação dos melhores, o Robert Lewandowski, sem dúvida, foi esse destaque merecidíssimo, esse monstro polonês, essa máquina de fazer gols. Então, foi isso. Parabéns, Leva. Então é isso, galera. Vamos chegando ao final de mais um Boleirando, o último do ano. Queria agradecer a vocês por toda essa parceria ao longo desse ano, que foi um ano difícil, um ano atípico, mas ao mesmo tempo um ano bom para a gente nesse sentido, de estar começando esse novo projeto, de ter o apoio de vocês, de estar podendo falar de futebol de maneira descontraída, unindo jornalismo e educação física por um caminho só, que é o caminho dos fãs de futebol e amantes apaixonados por esse esporte bretão maravilhoso que a gente aprendeu a amar e respeitar ao longo da nossa vida. Que 2021 a gente alcance voos muito maiores e junto com vocês, galera. Conto com todo mundo aqui de novo no ano que vem. Semana que vem tem o primeiro podcast do ano. Vai ter podcast novo toda semana novamente. Conseguimos fechar o ano sem dever podcast para vocês em nenhuma semana sequer. E isso é maravilhoso, galera. Um ótimo fim de ciclo de 2020 para começar o início de um ciclo maravilhoso também, 2021. Tamo junto, galera. Até a próxima. Apito final no Boleirão de hoje. E é isso, galera. Estamos dando início ao final do Boleirando, do último Boleirando de 2020. Tudo que o Marcelo falou também tomo como minhas palavras. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Aí já há mais de 30 podcasts, já produzimos mais de 40 podcasts entre o podcast Boleirando, o Segundona, todas as nossas lives, todas as nossas transmissões esportivas aí na Rádio Boleirando. Muito obrigado a cada um que nos segue, a cada um que tem sempre nos dado feedback, que tem sempre participado. Isso aqui é feito para vocês também, né? Não é só para a gente passar tempo, não, é para vocês que amam o futebol, para vocês que acompanham o futebol, ter sempre o melhor conteúdo, da melhor qualidade para vocês. 2020 está chegando ao fim, um ano muito difícil, mas que também a gente tem que agradecer por muitas coisas boas que aconteceram com a gente. E é isso, que 2021 chegue aí com essa vacina logo, que a gente possa se reencontrar, que a gente possa gravar junto, que a gente possa ter esse ponto de contato maior, que a gente possa ir para estádio, que a gente possa retomar nossa vida normal. Muito obrigado, Marcelo, por todo esse ano, por toda essa parceria em mais de 30 podcasts. E por hoje é só, galera. Por esse ano é só, galera. Até o ano que vem. Até a próxima. Valeu!